Fala pessoal, espero encontrá-los bem. Hoje, 17 de abril de 2020, é um dia histórico para o direito do trabalho brasileiro, histórico para o direito constitucional brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, 17 de abril, dois dos três poderes da República terão a oportunidade de dizer se a Constituição Federal Brasileira deve ou não prevalecer em prol do cidadão brasileiro em um momento de grave crise como essa que nós estamos enfrentando na sociedade brasileira. Falo de um lado do Supremo Tribunal Federal, que hoje deve concluir o julgamento, ou pelo menos vai encaminhar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6363, em que se avalia a constitucionalidade da medida provisória número 936 de 2020, e de outro lado, falo do Senado Federal, que hoje deve colocar em votação a conversão ou não em lei da medida provisória 905 de 2020, que, dentre outras medidas, introduz o chamado contrato verde-amarelo no ordenamento jurídico brasileiro. Falemos do Supremo Tribunal Federal. O que se avalia na ADI 6363? Avalia-se se é possível individualmente para patrões e empregados reduzir salário, reduzir jornada ou suspender o contrato de trabalho nos respectivos ajustes. Falo isso por quê? Porque essa ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída e o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator, concedeu uma liminar para determinar a interpretação conforme a Constituição desses dispositivos que permitem o ajuste individual de negociação, de redução salarial e de jornada, e também para suspensão contratual. E qual é a relevância dessa decisão? Para você, principalmente, que criticou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, para você que achou que essa decisão traz insegurança, traz burocracia para esse tipo de ajuste, saiba que o que o ministro Ricardo Lewandowski fez foi salvar a medida provisória 936. Particularmente, eu não o faria. E não o faria por quê? Porque ela é sim inconstitucional na medida em que ela nega a vigência a pelo menos dois artigos fundamentais da Constituição Federal. O artigo 7º, mais especialmente o seu inciso 6º, quando se estabelece que a redução salarial deve ser colocada em prática exclusivamente por meio de negociação coletiva. Fere também o artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal, quando se estabelece lá na Constituição que a participação do sindicato nas negociações coletivas é imprescindível. Você vai dizer, mas a negociação individual, que é permitida pela medida provisória, não permitiria então esse ajuste sem a participação do sindicato? Ora, se essa medida possibilita ao empregador indistintamente a todos os empregados reduzir salário e jornada ou suspender os seus contratos, essa medida trata de direitos individuais homogêneos e, portanto, uma espécie de direitos coletivos, tal como está consagrado no ordenamento brasileiro desde 1990, quando se introduziu o Código de Defesa do Consumidor de ampla aplicação a todas as esferas do direito brasileiro. E nessa linha de ideias, quando o ministro Ricardo Lewandowski concedeu essa interpretação conforme a Constituição, o que ele fez foi sim salvar a medida provisória, permitindo que uma negociação que deveria ser prévia ao próprio ajuste seja feita posteriormente a título de chancela, a título de ratificação por meio da instituição sindical. E nesse sentido, o que esta decisão traz é justamente a segurança jurídica que todos estão dizendo que ela não está trazendo. E por que isso? Porque a prevalecer o entendimento segundo o qual essa medida provisória pode permitir a negociação individual, é possível que após esse período de pandemia ou mesmo durante a pandemia, muitos trabalhadores ajuizem ações individualmente, discutindo exatamente esse ponto da medida provisória. E como é permitido ao juiz brasileiro
avaliar a constitucionalidade com efeitos para o caso concreto dessa medida provisória, sim, é perfeitamente possível que haja várias decisões partindo do pressuposto de que é possível se invalidar a medida provisória exatamente por faltar a ela esse requisito da negociação coletiva. Então, se você defende a prevalência da Constituição, não tenha dúvidas, e também por um critério de segurança jurídica, que deve sim prevalecer a decisão segundo a qual, isso para tentar salvar essa medida provisória, segundo a qual a negociação coletiva, mesmo diferida, é imprescindível para a validação. E não é propriamente o diferimento da negociação. O ministro Ricardo Lewandowski foi bastante claro no seu voto. Ele determinou que os acordos sejam submetidos à avaliação do sindicato para que esse, entendendo cabível, deflagre uma negociação coletiva, presumindo-se que o silêncio leva à concordância. Isso traz sim segurança jurídica para você, patrão, que firmou um acordo lesivo muitas vezes ao empregado, não porque você agiu de má fé, mas também porque você não tem condições ali de salvaguardar os direitos dos trabalhadores, porque é exatamente a partir do cumprimento dessa formalidade que a Constituição estará preservada. E, obviamente, como bem decidiu o ministro Ricardo Lewandowski, agora nos embargos de declaração, a partir do momento em que essa questão for submetida ao sindicato e o sindicato tem a oportunidade de dar ou não chancela, este acordo já está valendo e ele estará valendo desde o dia em que ele foi subscrito pelas partes. E nesse sentido, então, vamos ficar de olho porque hoje o Supremo deve encaminhar o julgamento dessa questão. Agora, falando do segundo aspecto, vou falar brevemente. Por quê? Porque hoje o Senado deve colocar em votação a medida provisória número 905 de 2020, que, dentre outras coisas, introduz no ordenamento brasileiro um contrato verde-amarelo. Veja, essa medida provisória, na minha concepção, não pode, em hipótese alguma, ser convertida em lei. Porque essa sim, assim como na outra situação que eu acabei de falar, deve trazer muita insegurança jurídica para patrões e trabalhadores, porque ela é flagrantemente inconstitucional, porque ela cria castas de trabalhadores, alguns ganhando menos, outros ganhando mais, fazendo rigorosamente a mesma coisa. E apenas para se ter uma ideia, essa edição, essa medida provisória, ela fere apenas o mais relevante dos direitos individuais fundamentais, que está lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que é o direito à igualdade. Então, se você quer que duas pessoas, no mesmo ambiente de trabalho, tenham o direito irrestrito de simplesmente receberem o mesmo pagamento por fazerem a mesma coisa, e, portanto, se você quer que prevaleça o princípio da igualdade, eu tenho certeza de que você também é contra a conversão dessa medida provisória em lei. Mais que isso, essa medida provisória introduz diversos mecanismos que flexibilizam a Constituição Federal, que negam vigência ao princípio da vedação ao retrocesso social e, portanto, essa medida provisória só vai ser fruto de mais insegurança jurídica, porque exatamente como eu falei agora há pouco, os juízes brasileiros terão a oportunidade de avaliar individualmente a constitucionalidade dessa medida provisória 905 e, portanto, poderão sim trazer a insegurança que, infelizmente, essa medida provisória também está se propondo a trazer. E nessa linha de ideias, então, se você, como eu, defende a Constituição Federal, defende, acima de tudo, uma sociedade que preserva a cidadania, a dignidade humana e a isonomia, você necessariamente vai sim reivindicar que essa medida provisória 905 não seja convertida em lei. E também vai reivindicar que o Supremo Tribunal Federal hoje, no julgamento da ADI 6363, leve em conta a imprescindível participação do sindicato
nessa negociação sob pena de se trazer ainda mais insegurança jurídica. Semana que vem a gente debate essa questão novamente. Um grande abraço, boa sexta-feira e olhos atentos no Supremo e no Senado Federal.